Tudo bem, pessoal do segundo ano, né? Forte abraço a todo mundo, voltando aí para o nosso segundo semestre. O que a gente deu uma olhada, então, nesse primeiro semestre, e o que a gente vai estar começando agora no nosso segundo semestre. Bem, no início do ano, a gente começou a dar uma olhada sobre pressão, densidade, volume, e a gente aprendeu sobre a parte da hidro, né? Depois a gente foi para a parte do empuxo, pressão no fundo de um mergulhador, certo? Princípio de Pascal, né? Força 1, área 1, caso das máquinas hidráulicas, que multiplicava a força, freio hidráulico, direção hidráulica e tudo mais. Aí fomos para a parte da física térmica, tinha Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? E a gente foi trabalhando isso aí, a gente viu para a parte do calor, que macete, que moleza, que macete toda vez que muda a temperatura e que moleza toda vez que troca de estado de matéria. A gente viu também que os corpos de lata eles ocupam mais espaço e menos espaço conforme varia a temperatura. E agora, finalizando, né, essa matéria de física térmica, ali na segunda apostila que a gente tem, né, no segundo tópico ali, a gente vai ver sobre as leis da parte da física térmica, que a gente já estava dando início ali. Eu vi a partezinha da pressão, volume e temperatura, né, nos gases ideais, que é o que a gente trabalha aqui. Vamos dar uma lembrada nisso e vamos para as leis da Terra, certo? Vamos lembrar lá? Isobárico, mesma pressão. Tu vem aqui, bota a mão na frente da pressão, fica volume, temperatura. Isotérmico, mesma temperatura. Apaga o T, né? Fica pressão, volume. E isométrico, perde o volume na jogada. Fica pressão, temperatura. Esses eram os três que a gente estava estudando. Agora vai aparecer um novo, que é o processo adiabático. É aquele que acontece tão rápido, mas tão rápido, que não há troca de quantidade de calor, certo? Também para casos ideais, né, gases ideais, é o processo adiabático, um processo bem rápido de acontecer, ok? Mas vamos lá. Na termo, existem três leis da termo, a lei 1, lei 2 e lei 3. Só que os caras fizeram a lei 1, fizeram a lei 2, fizeram a lei 3, terminaram de fazer, construíram um monte de máquina, conseguiram mudar o mundo, chamado Revolução Industrial, que era um momento que a Inglaterra evolui muito em conhecimento e cria as máquinas térmicas, deixa de ser feudal a partir dali, e nós temos as locomotivas, nós temos a indústria têxtil, nós temos muita coisa acontecendo através das máquinas térmicas. James Watt, Linus Thompson, tudo personagem inglês que acaba mudando aí a história do país deles, né? E daí eles fizeram a lei 1, lei 2 e lei 3 e, puxa vida, cara, faltou uma lei. Nada disso tem validade se não eu enunciar uma lei antes dessas. Como já tinha escrito livros, como já estavam dando aulas na faculdade, tudo mais, alguém propôs o seguinte: vamos chamar uma lei que anteceda a primeira lei. Vamos chamar ela de lei zero. Lei zero, zero da termodinâmica. Como é que é essa lei zero da termodinâmica? Ela se assemelha, para mim, muito com um termômetro. Então, quando tu pega um termômetro antigo, ele tinha mercúrio dentro. Mercúrio é extremamente cancerígeno, faz mal para o sistema nervoso. Então, se eu pegar um termômetro e aquele mercúrio tocar no meu corpo, eu vou estar me contaminando com algo que faz muito mal para mim. E então o mercúrio ele tem um bulbo de vidro e tu coloca ele embaixo do braço e espera um tempo para depois medir a tua temperatura. Esta é a lei zero da Terra. É exatamente a aplicação do termômetro. Olha só, imagina que eu tenho um aluno A. Tu aí que está olhando o vídeo, tu é um aluno A. Tua missão: pega o termômetro, vai na sala A e mede a temperatura. O aluno A foi lá, mediu a temperatura. E ele volta e ele diz para mim: ó, pessoal, a temperatura deu tanto. Quando ele está voltando, o aluno B, que eu pedi a mesma coisa, está chegando também. Ele diz: puxa vida, cara, deu a mesma temperatura que a minha. Temperatura do A igual à temperatura do B. O B foi lá, mediu na sala dele, voltou e a gente verificou que as temperaturas eram iguais. Ok? Nisso, o A foi embora, fiquei conversando com a letra B e me aparece então o letra C. E nesse momento, o letra B e o letra C, ao conversarem, perceberam que A e C, a B e C são iguais. A pergunta é: sem A e sem o C nunca terem se vistos, o que eu posso dizer entre eles? O que eu posso dizer entre a temperatura A e C? Vamos pensar em números. Quando o letra A foi lá na sala dele, descobriu que estava 21 graus. E ele voltou e dá aqui 21 graus. Quando o letra B voltou, disse que é igual, 21 graus. Quando o letra B estava conversando com a letra C, disse: olha, minha sala tem 21. E o C disse que tem 21 graus.
Mesmo sem A e C terem se vistos, eu posso dizer que as temperaturas são iguais. Por que a regra é do termômetro? Barbada. Porque tu não toca no mercúrio. Tu nem pode tocar no mercúrio. Mas o teu corpo encosta no vidro, o vidro encosta no mercúrio. Passa-se um tempo e acontece um equilíbrio térmico, uma igualdade entre essas três salas, os três ambientes que nós temos aqui. O corpo, o vidro e o mercúrio têm a mesma temperatura. E daí eu verifico, ó, 36 graus, não estou com febre. O corpo humano varia de 35,5 até 37,5, não é febre, né? Essa alteração de 1,5 grau do padrão 36,5. Então aqui, ó, A e C são iguais sem A e C não terem se vistos, certo? Essa é a propriedade da igualdade térmica entre eles, né, do equilíbrio térmico. Primeira lei da termo. Então eu vou fazer esse primeiro videozinho, lei 0 e primeira lei. Depois o próximo vídeo, segunda lei e terceira lei. Primeira lei da termo. W, símbolo de trabalho, do inglês lá, do work, que é do inglês. A gente tinha um símbolo que parecia um 6 com um tiozinho, mas nos livros de vestibular, questões de vestibular em geral é W. Delta U, variação de energia também da literatura inglesa aqui do U, né? Energia e Q, calor, quantidade de calor fornecido, que macete, que moleza, né? E energia. Vamos lembrar de algumas coisas aqui. Calor ou calorias pode ser, por exemplo, a barrinha de cereal que comeu antes. O que está ingerido é quantidade de calor, energia, certo? Energia calorífica, né? Esta energia, ela te permite, ela está no formato de calor, né? As barrinhas em calorias, ela te permite dar energia. E quem tem energia pode realizar trabalho. Olha só o que acontece, esse sistema todo na ideia do gás ideal. Então eu confino aqui um gás ideal e eu coloco uma chama aqui. Então eu estou fornecendo para ele quantidade de calor. Quando eu forneço quantidade de calor dentro desse gás que está aqui confinado, né, que está um gás confinado, esse gás vai se expandir, dilatar, ele vai ter mais variação de temperatura, variação da quantidade de energia das moléculas. As moléculas ficam mais agitadas. E calor é o movimento destas moléculas, né? Então o calor é energia em movimento, essa energia que vai estar transpassando aqui, passando de um ponto para o outro. Então quando ele fornece um calor, uma quantidade de calor, né? Temperatura, fornece muito calor, ela vai expandir. E quando ela expande, ela vai fazer isso aqui, ó, vai fazer esse êmbolo que está aqui subir. Como o êmbolo está variando essa distância aqui, então ele percorre uma distância e ele se mexe. Peraí, distância e força é trabalho. O que a gente faz com as máquinas é isso. Então, quando tu injeta gasolina, por exemplo, num sistema a combustão, tu faz aquele sistema, por exemplo, um motor 2 tempos, né, um ciclo de 2 tempos, a vela dá a explosão, ele vai entrar em ignição aqui, vai explodir, vai ocupar mais espaço e o êmbolo sobe. Quando o êmbolo sobe, o virabrequim gira. E quando ele gira, a roda lá da moto, do carro, enfim, vai começar a funcionar, o motor todo está funcionando. Eu quero trabalho. Para isso eu tenho que fornecer energia e calor. Essa é a brincadeira que nós temos aqui. Primeira equação que surge é essa. Ó. O trabalho, nesse caso do gás ideal, é igual sim à pressão que ali existe, certo? Vezes a variação de volume, porque quando ele sobe, ele faz uma pressão. Pressão, força, área. Nós temos uma área, pressão, força, área que tem aqui. Posso fazer o mesmo estudo nesse caso, ó, se aqui é pressão e aqui é variação de volume. Então, se eu tiver um gráfico assim aqui, né, sei lá, um gráfico está aqui, ó, esta área aqui é nada mais é do que o próprio trabalho. A área do gráfico, pressão, variação de volume, é a unidade que nós vamos ter de trabalho. Então, o que ele fez é subiu esse pistão, precisou de força, força área, ele tem aqui, né? Isso aqui dá força, isso aqui dá trabalho. E eu sei que para isso ele tem que ter uma pressão e uma variação do seu volume. Ok? E a primeira lei da termo está aqui, ó. A variação da energia é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Certo? Então, uma pessoa, o caso ali da nutrição, por exemplo, dá para ver bem isso, né, na parte da nutrição. Essa variação de energia, ela pode ser chamada como a gordura acumulada, ou não, no caso. A quantidade de calor, ela pode ser colocada como um alimento que a gente teve. E o trabalho nas atividades que a gente faz.
Então imagina que eu fui lá no McDonald's da vida, fazer um merchan aqui e comprei lá 3, 4 Mac, comi. Daí o que eu fiz depois? Me deitei, fiquei parado. O que vai acontecer? O carro vai engordar. Por que ele vai engordar? Porque ele adquiriu muita quantidade de calorias, mas ele não realizou o trabalho. Tá certo? Então, quando isso aqui empatar no 0 a 0, é porque ele não teve ganho de temperatura e nem variação de volume. É isso que aconteceu nesse caso. Então, ele não está tendo ganho de energia quando ele não tem ganho de temperatura também. Certo? Tá? Fica 0 a 0. Quando a temperatura é positiva, então ele tem um ganho positivo. Quando a temperatura é de perda, ele tem algo negativo nesse caso. Então aqui nós temos essa variação de energia. Então se eu comer uma quantidade de alimento menor que a quantidade de atividade que eu faço, aí eu vou ter a variação negativa, que é o caso que está sendo proposto. Quando eu tenho a quantidade de calor fornecida um pouquinho maior, positivo. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que nunca é 100% as máquinas térmicas. Um exemplo, tu fornece calor para a moto, tá? O motor da moto, e quando tu chega próximo do motor da moto, do cano da moto, ninguém pode nem se aproximar. Hoje tem até uma proteção, se fosse uma capa na frente do cano da moto. Por quê? Porque é muito quente. Esse calor gerado, eu não tenho desejo nenhum de gerar aquele calor. Aquilo ali para mim é uma demonstração que eu estou perdendo energia, porque eu quero fornecer aquela quantidade de calor para realizar trabalho, para a moto andar. Só que a moto, ela ganha calor e ela faz ruído, ela esquenta demais aquela região ali. Então isso é uma demonstração que as máquinas térmicas não operam 100%. Se vocês estudarem muito e conseguirem construir uma máquina, qualquer máquina, pode ser até elétrica, qualquer tipo de máquina que opere a 100% desse rendimento, parabéns, não tem dinheiro no mundo para te dar. Mas fisicamente é impossível e não existe nenhuma máquina. As melhores máquinas são máquinas elétricas, eletrônicas, mas que operam aí a taxa de 80%, 90%, olha, no máximo, do aproveitamento da energia. Agora, máquinas a combustão, no caso aí de motores, é 60%, 60 e poucos por cento no máximo de aproveitamento. Então, muito do combustível, muito da quantidade de calor fornecida não é gerado em trabalho, não é gerado em movimento, mas sim ruído, aquecimento e outras coisas que acabam se perdendo. E isso é perda de dinheiro, perda de energia fóssil, né, que a gente tem aí no planeta que está se indo e não está se usando. Ok? Então está aqui a nossa primeira lei da termo, a quantidade de energia é igual ao calor fornecido menos o trabalho. Ok, pessoal? Dá uma olhada na listinha aí de exercício, tem mais a segunda e a terceira lei, que é o próximo vídeo. Um abraço a todos!